Então, pessoal, nós estávamos trabalhando em sala de aula a construção de tabela antes de sair de férias, né? E agora nós começamos a parte dos gráficos, né? E nós trabalhamos lá gráfico de colunas em sala de aula, fazendo no papel milimetrado, né? E colorido, né? Tudo certinho. Agora nós vamos aprender a fazer o Excel, tá bom? Então, olha só, se você não sabe onde fica o seu Excel, você vai lá na sua lupinha no computador e você escreva lá Excel. Se você tem o Word, provavelmente você terá o Excel, né? O Word, ó, você vai lá no Word, o Word é o azulzinho, certo? Que é um dos programas da Microsoft. E o Excel, certo? Que é o verde, ó. Então, clica nele lá e ele já vai abrir dessa maneira para você, certo? Como eu vou mandar o arquivo para vocês fazerem o trabalho, então é só clicar em cima. Se você tiver o Excel, ele já vai abrir para você tranquilamente, certo? Então, nós temos aqui uma tabela, onde nós trabalhamos em sala de aula também a precipitação da chuva em Tatuí, certo? E nós vamos continuar trabalhando com ele aqui para poder formatar a tabela e fazer o gráfico. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é arrumar essa tabela aqui, né? Vamos personalizar, deixar ela bem bonita. Então, eu tenho duas colunas, certo? Então, eu vou selecionar essas duas e vou aqui em cima na minha barra de ferramentas e vou clicar lá em mesclar e centralizar. Veja aí que ele ficou, certo? Ele ficou aqui centralizadinho, certo? O de vocês, ele vai vir sem centralizar, ó, ele vai estar assim, ó, certo? Então, você vai vir na barra de ferramentas e vai centralizar ele aqui, ó, deixar ele centralizadinho para você, tá bom? E aí, nós vamos colocar as bordas. Seleciona, né, traga o cursor em cima do que você quer selecionar, clica com o botão direito, vai em formatar células, clica nele e aí você vai escolher as bordas que você quer, ó, certo? Tem as cores aqui, né, automático, as bordas que você prefere, geralmente eu uso essa daqui, certo? E faço o contorno. Mandei um arquivo aqui e faço o contorno, ó, certo? Então, ok, ele já aparece lá para mim, ó. Ah, eu quero deixar ele colorido. Então, aí eu venho aqui na barra de ferramentas, ó, e vou no baldinho, certo? No baldinho é onde eu deixo ele colorido, ó. Ok? Ah, eu quero mudar a letra. Então, você vem nessa letra A e você muda a letrinha para você, tá bom? Aí tem para deixar ele em negrito, né? Então, você seleciona e deixa ele em negrito, sim ou não. E também em itálico, certo? E também sublinhado, ó. Ok? Aí você escolhe. Ah, eu quero deixar maior, então você pode deixar maior, só que ele vai sumir algumas letras, ó, tá vendo? Então você vai vir entre as barras aqui, ó, tá vendo esse percursor preto aqui, ó, que ficou essa cruzinha? Entre eles você consegue puxar, ó, tá vendo, ó? Então entra tudo no eixo, certo? Aí eu quero selecionar isso aqui e fazer a borda, né? Porque geralmente a tabela tem borda, né? Então, formatar célula, certo? Você escolhe a que você quiser, eu geralmente uso essa. Então, eu faço contorno e a interna, tá bom? Olha lá, eu faço contorno interno. Quero fazer o cabeçalho, lembre-se, né, que nós temos as partes principais da tabela. O primeiro é o título, em seguida o cabeçalho, que é aquele que faz a separação das colunas, certo? Então, eu quero mudar a cor, vem no baldinho, muda a corzinha dele lá. Eu quero colocar verde, por exemplo. E a letra eu quero colocar em branco, né? Negrito, tudo personalizado, certo? Ah, o total também posso fazer isso? Pode. O corpo do trabalho, do corpo da tabela, você também pode, certo? E aí eu quero somar o total. Você vai ficar somando um por um? Óbvio que não, né? No Excel fica mais fácil. Então você vai lá na sua barra de ferramentas, ó, certo? E você acha esse Ezinho aqui, ó. Esse Ezinho tá escrito lá, né? Somar. Então você clica ele aqui, ó. Ele já seleciona o que ele quer que você some. E ele soma, você dá o Enter, tá tudo certo. Ele soma direto para você, certo? E aí você também quer personalizar e deixar ele bem bonito,
certo? Pronto, a tabela tá pronta. Agora nós vamos fazer o gráfico. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar até dezembro, porque o total não vai entrar no gráfico, certo? Olha que facinho isso aqui. Selecionou do título até o final da tabela. E aí você vai inserir, ó. E aí você tem os tipos de gráfico aqui, ó, que você quer. Nós estávamos trabalhando em sala de colunas, certo? Então, olha só, ele já está pronto para você. Não, a única coisa que nós vamos fazer agora é aumentar o título, ó. Eu quero aumentar porque ficou pequeno. Então, aumenta o título, né? Ó, vem aqui na sua página inicial, né? Aumenta a letra, ó. E aí, conforme você vai aumentando as coisas, você vai aumentando aqui também. Nós vamos ter que mexer nesses eixos aqui, certo? Aumentando ele, eu vou colocar como 28 aqui. Vocês podem colocar em times também, tá? Geralmente a gente usa ele, né? Deixa eu colocar aqui em times também, colocar tudo em times. Certo, ó. Em Tatuí. Embaixo também, ó, o eixo, né? Os dois eixos, tanto vertical quanto horizontal. Então, eu quero eles em times. Esse aqui eu vou colocar em 18, certo? Ó, que belezinha. Só que o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que selecionar para colocar aqui o nome do meu eixo. Lembra que eu falei em sala de aula que esses eixos têm que ter nomes, né? Nós temos que nomeá-los. Então, nós vamos aqui, ó, em designer gráfico, certo? Foi em design gráfico, nós vamos clicar aqui no adicionar elementos do gráfico. Títulos dos eixos, ó, horizontal ou vertical. Então, a horizontal, ó, ele já trabalhou com esse aqui, nós vamos colocar quem? Quem que ele está sendo trabalhado lá? Os meses, né? Então, vou aumentar essa letrinha, ó, aumento ela lá, certo? Ó, e pronto, já coloquei o nome do meu eixo, certo? Agora, eu vou colocar no horizontal. Então, eu vou inserir novamente, inserir novamente. Primeiro eu clico aqui, tá? Senão não aparece aqui, ó, o designer do gráfico. Aí, designer do gráfico, vou mexer no título do eixo. Nós fizemos horizontal, agora eu vou ver o vertical. O vertical, pessoal, é em milímetros, né, que nós estamos trabalhando aqui, ó. Então, nós vamos escrever lá, vamos apagar isso aqui, certo? Ó. Opa. De novo, porque saiu. Clica aqui, o eixo vertical. Aí nós vamos apagar o que tá aqui. Seleciona lá o resto, né? Opa! Seleciona o resto e nós vamos escrever milímetros, né? Milímetros com acento. Opa! Milímetros, certo? Aumenta essa letra para poder enxergar o que está acontecendo aqui, né? Então, vem aqui e aumenta, ó. Tá vendo, ó? E pronto, ó, ele já está com o nome aqui, ok? E o gráfico tá pronto. Olha que facinho, em vez de ficar usando a régua, certo? Aí eu quero mudar as cores, né? Como eu pedi para vocês fazerem colorido. Então, ó, você vem aqui, você clica aqui nele, certo? Clicou, veja que você clicou em um, mas todos selecionou, certo? Então isso aqui é para você mudar a outra cor, mas para que todos fiquem na mesma cor. Mas eu quero fazer colorido, ó. Então eu vou fazer um vermelho, aí clicou, aí clica no próximo, ó, que aí ele já vai clicar no individual, certo? Ó, aí eu vou trocando no baldinho, ó, as cores que eu quero, ó. 12 cores diferentes. Ah, mas eu quero mais cores. Como é que eu faço? Aqui, ó, tem mais cores. Clica nele aqui e aí, ó, eu quero esse rosa. Ah, beleza. Aí, de novo, clica lá no baldinho, mais cores. Deixa eu ver, eu quero esse azul aqui que eu acho bonito, certo? Aí, eu quero no baldinho esse marronzinho, mais puxadinho pro marrom. E aí, você vai escolhendo aquilo que você quer, ó, para você personalizar o seu gráfico, certo? Ó, vou fazer um por um aqui para vocês irem vendo. Tranquilo, né, pessoal? Vou mudar esse aqui, ficou muito parecido, né? Vou colocar um verde aqui que nós não colocamos. Um verdinho claro, ó, tá vendo? E aí ficou cada um na sua cor, olha lá. E aí nós terminamos esse gráfico,
Terminamos? Não terminamos não. Sabe por quê? Porque aqui, ó, ele tá com numerações em decimal e aqui nós não estamos em numeração decimal. Aqui, ó, até parece que ele tá no 200, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos clicar neles, ó. Clique em cima deles, vai mexer em todo mundo, certo? Com o botão direito do mouse, você vai lá em adicionar rótulo de dados. Aí eu adicionei o rótulo, ó. Ó o númerozinho dele aqui, se eu quiser aumentar também posso, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Tem que selecionar, não precisa, certo? Aí você vem aqui, botão direito, formatar rótulo. Por que não apareceu nesse aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai no individual. Ah lá, ó, tá vendo? Então ele vai no individual, ó, clica nele lá, o rótulo de dados, ó, ele vai aparecer para você. Por quê? Porque os números não são, ele está trabalhando aqui com números decimais, né? Então, para você não ter uma interpretação errada do seu gráfico, a melhor coisa é colocar o rótulo, certo? Clique em cima da barra, aperta com o botãozinho direito do mouse, adicionar dados de rótulos, ó. Certo? Então você vai em cada um deles para fazer essa leitura do rótulo, certo? Prontinho, ó. Agora sim, aí eu quero aumentar o meu gráfico. Aumentei. Não pode faltar nenhum dado. Nós vimos em sala de aula quais eram as partes principais do gráfico. Então nós temos lá o título, certo? Os eixos, milímetros e metros, a parte inteirinha do nosso gráfico, certo? E o que ficou faltando aqui, pessoal? Ficou faltando a fonte, ele não entra a fonte. Então, o correto aqui, ó, é selecionar o que está debaixo da nossa... Selecionar o que está debaixo da tabela, porque nós simplesmente transferimos as informações da tabela para o gráfico, ó, certo? E está pronto o nosso gráfico, certo? Aí nós temos o gráfico de barras, esse aqui é o de colunas, certo? Agora nós vamos fazer o de barras. Então, a minha tabela já está pronta, certo? Eu só vou mudar a aba aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Tem umas abinhas aqui. E nós vamos fazer o gráfico. Então, de novo, ó, seleciona o título e desce até dezembro, certo? Vem em inserir. Eu quero inserir e eu quero fazer o de barras. Então, você vai tentar achar aqui aonde está o seu gráfico de barras, certo? Então, eu vou colocar nesse barras 2D aqui, ó, e ele já me aparece, ó. Quase tudo pronto. Eu só preciso ver se o título está correto, o que tiver a mais eu tiro. Venho aqui no meu eixo, aumento essas letras para ficar mais fácil para observar, certo? Ó. Aí eu coloquei 16, né? Vou colocar em times aqui também, ó, times. Vou vir no eixo aqui também, então times, certo? Vou colocar 18, olha que babinha, né, que ficou. Ah, eu quero arrumar o meu título, vamos colocar ele em times também. E deixar um pouquinho mais times, um pouquinho mais visível, né? Aqui, ó, um pouquinho mais visível. E com isso, pessoal, vocês podem ir aumentando aqui, ó, certo? Se você quiser. Ah, mas eu não tô vendo mais a minha tabela. Aí você pega o seu gráfico, ó, você pode arrastar ele, certo? Ó. Então, você pega o seu gráfico e arrasta ele aqui, ó. Certo? Para você poder enxergar o que você quer aí. Aí eu quero mudar, eu quero colocar aqui o eixo, né? Então, eu vou lá, clico aqui, né? Clico aqui no meu eixo, vou lá no design gráfico, adicionar elementos, o título do eixo, aí eu vou colocar horizontal. Esse aqui, ele trabalha com os meses, né? Então, eu vou escrever meses aqui, ó, meses. Vou colocar em times, então eu passo lá, né, na página inicial e coloco times, que ele já aparece o que eu quero. E vou colocar 18, ó, certo? Vou de novo em design gráfico, adicionar elemento. Eu fiz horizontal, eu vou fazer o vertical. Esse aqui é o que nós chamamos de milímetros lá na nossa tabela, né? Então, vamos lá, milímetros, né? Vou escrever lá.
milímetros. Vou aumentar isso aqui em 18 também, em times. Aí a letra que você achar melhor, tá bom? Aí use a sua criatividade depois, tá? 18, ó. Nós podemos aqui, ó, vamos, né, arrumar aqui certinho, ó. Aí o que que aconteceu aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui, tá certo. Aí, o que que aconteceu aqui, ó? Dá pra aumentar aqui, tá, pessoal, se quiser. Dá pra ele não ficar muito... Então, você pode fazer aí. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos colocar o rótulo, certo? Para sair com todos os dados certinhos dele, ó. Então, aqui selecionou tudo, foi mais fácil para nós. Então, ele já apareceu todos os nossos dados em decimais, certo? Ah, eu quero deixar colorido, de outra cor, tudo mais de uma outra cor. Então, vou deixar em amarelo, ó, certo? Ah, mas eu quero um de cada cor. Então, clica de novo nele para um só selecionar. Esse eu quero amarelo, esse eu quero vermelho, o outro eu quero rosa, o outro eu quero, deixa eu ver, o azulzinho aqui, o outro eu quero verde. E aí, pessoal, nós vamos, ó, mudando, né, as cores de todos eles, ó, certo? Ó, azul, vou fazer um de cada roxo, ó, sempre no baldinho, tá bom? Se for na letra, seria esse A aqui em cima, ó, ok? Então, vamos colocar laranja, que não colocamos aqui. Aí, o vermelho, né? Vermelho já tem. Vamos colocar esse cinza aqui. Os tons, né? Um tom de azul mais escuro. E vamos colocar aqui esse cinza mais claro. Pronto, certo? Nosso gráfico está pronto. Muito mais rápido. Aqui, pessoal, tá vendo que não saiu aqui? Então, aumenta ele, ó, certo? Para ficar tudo... Ah, ainda não saiu tudo, ó. Então, é porque tem que aumentar ainda, certo? Ah, ficou em cima, não tem problema, ó. Você desce com ele aqui, certo? Ó, agora ficou tudo dentro do seu eixo lá. E não esqueça de colocar a fonte que já está na tabela, né? Nós simplesmente pegamos essa tabela e transferimos ela para o gráfico, certo? E qual que é a diferença aqui do gráfico de colunas para o gráfico de barras, né? Nós mudamos aqui os eixos, ó, certo? O de colunas, ó, o eixo de meses estava na horizontal e de milímetros na vertical, né? O de barras mudou, certo? A parte dos eixos lá. Então, agora o que que vocês vão fazer? Vocês têm uma tabela, eu digitei uma tabela aqui e eu quero que vocês façam exatamente o que está descrito aqui, ó. Vocês vão mesclar e centralizar o título dessa tabela. É um trabalhinho que vocês vão ter que responder, tá bom? O título dele tem que estar na fonte Times New Roman, tamanho 16, então é aqui, ó. Times, você vai escrever lá Times, ele já termina de escrever para você, dá ok, e o valor que você quer, 16. Não esqueça, diante de fazer isso, selecionar, tá? Ó, por exemplo, ó, eu vou selecionar aqui e eu vou escrever em Times, certo? E eu quero 18, ó, é assim que ele vai fazer, tá bom? Então não esqueça de fazer o que ele está pedindo aqui, tá bom? Centralizar o cabeçalho e o corpo da tabela. Então, vem aqui, ó, no centralizar, criar uma borda da sua preferência, use as cores que você quiser para personalizar a tabela, certo? Em seguida, você vai responder em vermelho aqui, ó. Clica aqui nele, vai com o percursor até o final, certo? Aqui, ó, e você vai responder em vermelho. Então, você vem no A aqui, coloca em vermelho e você vai responder, ó. Certo? Terminou, você vai para outra aba, ó, pessoal, essa aba aqui, ó, tá? Você tem que clicar nessas abinhas aqui. Terminou, o que que você vai fazer? Você vai transferir a tabela, essa tabela, lá para outra aba dele. Ctrl C, Ctrl V, certo? Seleciona, ó, seleciona, Ctrl C, ele vai ficar ali piscando, né, ó, Ctrl V, certo? Ai, professora, deu tudo errado, é só abrir, pessoal, ó. Conforme eu falei para vocês lá, ó.
Tá vendo? Ó? Abra ele, copia e cola, tudo certinho, tá bom? Depois é só ir tirando aqui o que esse espacinho que ficou, certo? Terminou, você vai fazer o seu gráfico. Então, vai pegar toda a sua tabela, a situação da tabelinha aqui, certo? Eu vou colocar aqui o total para você achar a soma também, tá bom? Então, ache a soma, volta o vídeo lá, veja como você tem que usar a soma, certo? Somou, você vai lá para outra aba, ó, trabalho de gráfico, você vai transferir a tabela, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, seleciona ela primeiro, traz ela para cá, do jeitinho que você personalizou, ela vai entrar aqui. E aí você vai em inserir e você vai fazer o seu gráfico. Eu quero que você faça o gráfico de colunas, tá bom? Fez o gráfico de colunas, colocou o título, arrumou os rótulos, arrumou cada cor da coluna certinho, você vai vir aqui, certo? Ó, clica nele até que ele abra, tá? Esse verde, ó. Então, você pode clicar nele aqui, ó, deixa eu ver aqui. Acho que não, acho que aqui você já pode fazer, deixa eu ver, calma aí. Em vermelho, né? Então, você vem aqui em vermelho, clicou, deixa eu ver, só isso, tá bom? Aí, vocês respondam em vermelho para mim, tá bom? Fez isso aqui, o que você vai fazer? Você vai salvar no seu computador, certo? Ó, geralmente é esse disquete com lápis. Então, você vem aqui nele, salvar como, tá bom? Salvar como, salva na sua área de trabalho e você vai enviar esse trabalho para mim lá no Sponge, certo? Anexa ele lá no Sponge que eu vou abrir para ver os gráficos que vocês fizeram no Excel, tá bom? No meu caso aqui já está salvo, né? Então eu vou salvar só aqui, ó, certo? Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero salvar, eu digo que sim e tá tudo certo, ok? Eu fecho aqui e prontinho, tá tudo estabelecido aqui para eu poder trabalhar novamente, tá bom? Pessoal, então é